Já imaginou não precisar chegar no final do mês e se desesperar por não ter o dinheiro para pagar o seu aluguel ou o financiamento de algum apartamento ou casa que você tem? Isso para mim hoje em dia já é real. Se eu parar de trabalhar hoje, os dividendos que eu recebo somente de fundos imobiliários, ele já cobre os R$ 600 da parcela do meu apartamento que eu tenho financiado. E o mais legal de tudo é que quando eu comprei esse apartamento, eu peguei uma taxa muito baixa de 5,25% ao ano. E hoje meus fundos imobiliários pagam em média ali 10% ao ano a 8% mais ou menos. Ou seja, os meus próprios fundos imobiliários, que eu tenho na faixa de 7, eles mesmos, somente eles, sem contar ações, pagam uma parcela do meu apartamento todos os meses. Então, como eu falei, se eu parasse de trabalhar hoje, os fundos imobiliários já cobririam tranquilamente essa parcela do meu apartamento. E hoje eu vou te mostrar exatamente como fazer isso na prática, quais são os fundos imobiliários que eu invisto, tá? E também a gente vai analisar 3 desses fundos imobiliários para eu te mostrar realmente como que funciona, como que eles fazem para pagar e como você faz também para investir nesses fundos imobiliários. Então já deixa o like nesse vídeo aí agora, se inscreve aí no canal também, ativa o sininho para acompanhar todos os conteúdos. E vamos lá que eu tenho certeza que vai mudar o seu jeito de pensar sobre o dinheiro. Antes de eu realmente te mostrar quanto que eu ganho de fundos imobiliários todos os meses e também te mostrar os 3 fundos imobiliários que eu falei para você que pagam esses dividendos para mim todos os meses, eu vou falar aqui rapidinho para quem está iniciando, principalmente para essas pessoas que estão iniciando, que são esses fundos imobiliários. Fundos imobiliários ou FIIs, que é como é conhecido no mercado, são ativos em que você investe e recebe aluguéis todos os meses. Sabe aquele shopping que você vai aí todo final de semana ou uma vez no mês e vê aquelas lojas ali lotadas? Pois é, aquelas lojas elas pagam aluguéis pro fundo imobiliário que administra aquele shopping. E aí tem investidores que compram cotas desse fundo imobiliário que administra aquele shopping e recebe os aluguéis dessas lojas. Então quando você vai na Renner ou na Riachuelo, aquelas lojas gigantes aí que tem shopping, você compra uma roupa ali, você tá pagando aquela loja, a loja tá pagando o aluguel, que tá pagando o fundo imobiliário e no final ele paga o investidor, paga uma taxa para o investidor, que são os dividendos. E os dividendos de fundos imobiliários no Brasil ainda são isentos de imposto de renda. Então tem fundos imobiliários que eu vou te falar que hoje pagam mais de 12%, mais de 14% ao ano isentos de imposto de renda, totalmente isentos de imposto de renda, a não ser que você venda a cota em si daquele fundo imobiliário com lucro na bolsa de valores. Aí já é outra coisa. Então todos os meses, quando o fundo imobiliário recebe os valores daqueles inquilinos, eles repassam em forma de dividendos para vocês. E existem 2 tipos de fundos imobiliários, que são os fundos de papéis e os fundos de tijolos. Os de tijolos são os de shopping, galpões logísticos, lajes empresariais, são tudo ali que são imóveis físicos. E existem os fundos imobiliários de papéis, que são atrelados a dívidas no mercado imobiliário. Então esse aqui de papel, como ele é um pouco mais arriscado, ele sempre vai pagar um pouco mais. Quanto mais risco, mais rentabilidade. Então os fundos de papéis, eles tendem a pagar um pouco mais que os fundos de tijolo. Porém, os fundos de tijolo têm a valorização dos imóveis que os fundos imobiliários administram. Então eles tendem a crescer a cada ano. Então você ganha com a valorização dos imóveis nos fundos de tijolo, com a valorização dos imóveis e também com os dividendos. E é isso que é conhecido como a renda passiva, que muitos youtubers, muitos influenciadores aí de finanças falam. É essa que é a renda passiva. É você investir, comprar cotas de fundos imobiliários ou de ações na bolsa de valores e você receber os dividendos ali todos os meses. Mas agora voltando ao assunto, né, que realmente importa no vídeo, que é como que eu recebo esses R$ 600 que cobre a parcela do meu financiamento todos os meses. Primeiro que eu não cheguei de uma hora para outra nesse patamar de receber mais de R$ 600 em dividendos em fundos imobiliários. Eu fui criando uma escadinha aos poucos. Para você ter noção, no primeiro mês em que eu recebi dividendos de fundos imobiliários, eu recebi R$ 2,35. Não dá para pagar nenhuma Coca-Cola ou um cafezinho ali na padaria. Então muita gente que está iniciando nesse mundo de investimentos, né, que acha que vai ganhar muito dinheiro logo de cara, não é assim. Você precisa montar uma escadinha, você precisa ir aos poucos. Todo mundo tem um começo que começa ali com um pouquinho. No começo vai ser centavos, depois vai dobrar, depois vai crescer, depois já tá pagando uma internet, uma academia, e assim depois você vai colocando metas, como eu coloquei a meta de um dia os dividendos somente dos fundos imobiliários pagar a parcela do meu apartamento, e hoje ele já faz isso. E o meu objetivo não é ficar somente nesse valor de parcela. Eu já recebo quase R$ 800 dos fundos imobiliários somente, só que eu não estou contando aqui os dividendos de ações. Então, atualmente já ultrapassou mais de R$ 1.000 em dividendos que eu ganho todos os meses com ações e fundos imobiliários. Mas a minha meta é chegar, pelo menos, ganhar um salário mínimo somente com os fundos imobiliários, sem contar ações. Porque juntando os dois, teve mês que já ultrapassou um salário mínimo e vou mostrar isso para vocês agora. Olha só, atualmente eu tenho investido cerca de R$ 81 mil em fundos imobiliários. Eu tenho 8 fundos imobiliários na minha carteira.
Tem fundos imobiliários que eu invisto mais, tem fundos imobiliários que eu invisto menos, mas eu tento sempre diversificar. Eu tenho o RBRY11, cerca de 12 mil reais, XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping, que eu vou falar dele já já, a LZR11, KNCR11, VISC11 também, que é um fundo de shopping, XPLG11, BTHF11 e o MXRF11, que é o queridinho da comunidade, com mais de 1 milhão de cotistas. Eu tô montando posição nele aos poucos, porque ele sempre foi um fundo imobiliário muito caro. Como vocês podem ver no gráfico aqui do lado, eles estão bem diversificados ali na carteira. Mas por que eu diversifico eles? Porque como é um ativo de risco, é uma renda variável, querendo ou não, ele vai estar variando os valores ali na minha carteira, a gente tem que estar diversificado e não ter somente tudo num fundo imobiliário, ou em 2 ou em 3. A gente tem que ter no mínimo aí mais de 5 fundos imobiliários, tá? Não é uma recomendação de investimentos para vocês, que vocês invistam em fundos imobiliários ou ações, etc. Mas isso aqui é uma forma de gerar mais um fluxo de caixa para minha carteira. Como eu falei para vocês, eu tenho cerca de 80 mil aqui e eu recebo quase 800 reais somente dos fundos imobiliários, de renda passiva. Isso sem contar a valorização, que atualmente está um pouco desvalorizado, mas já está até voltando por vários fatores aí da nossa economia. Porém, voltando aqui nos fundos imobiliários, como eu falei para vocês, é mais uma forma de gerar um fluxo de caixa ali para a carteira. E aí eu separei aqui a parte do histórico mensal de dividendos para mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, eu comecei com R$ 2,35. Em fevereiro eu já tripliquei, né? Eu tinha falado que não tinha dobrado, mas eu já tripliquei para R$ 11,18. E como vocês estão vendo, é uma escadinha. R$ 2,00, 11, R$ 38, R$ 65, 62, deu até uma queda. E assim vai. Porque eu vou reinvestindo sempre esses dividendos que vão caindo. Como eu falei para vocês, é para gerar o efeito bola de neve. Caiu dividendos, eu vou lá e compro mais cotas. E aí a escadinha foi crescendo, né? Como vocês estão vendo, no ano de 2023 eu fechei com um total de R$ 835,11. Em um ano, eu fiz o que hoje em dia eu ganho basicamente em um mês. Olha só em 2024, 203, a média ali em 2024, 492, fechei o ano com 5 mil. É lógico que eu fui aumentando meu aporte, não foi só reinvestindo os dividendos, como eu falei para vocês. Quanto mais eu ganhava, mais eu fui investindo em fundos imobiliários, até chegar ali numa meta por enquanto, que é o que eu quero ter em fundos imobiliários. Porém, eu quero bater o salário mínimo somente dos dividendos de fundos imobiliários, como eu falei. E aqui em 2025, 739, 761, em março 764, em abril ainda não caiu todos, 567. Mas, como eu falei, a parcela do meu apartamento, R$ 600 reais, e se eu resgatasse o dinheiro aqui dos dividendos dos fundos imobiliários, ainda sobraria ali uma gordurinha de uns 150, 200 reais todos os meses e eu pagaria tranquilamente a parcela do meu financiamento. Agora eu vou mostrar para vocês os 3 fundos imobiliários aqui que me ajudaram a chegar nessa meta, que eu invisto neles desde quando eu comecei a investir em fundos imobiliários e que eles pagaram recorrentemente, nunca deixaram de pagar esses dividendos, eles sempre aumentaram até os dividendos e eu vou falar para vocês aqui como que eles funcionam, como que faz para investir neles, como que eles pagam, tá? E lembrando, mais uma vez, não é uma recomendação de investimentos, mas se entra na estratégia de vocês, fundos imobiliários, vale a pena você dar uma estudada aí nesses 3 fundos imobiliários que eu vou mostrar agora. E o primeiro fundo imobiliário, e que eu tenho um apreço assim, bem significativo nele, que eu acho ele muito bom mesmo, tá? É o XPML11, é o XPMOLs, né, que muita gente fala. Ele é administrado pela XP, a corretora XP. Ele é um fundo imobiliário, como eu falei, de shopping, que investe em shoppings. Então o XPML11, hoje uma cota dele tá R$ 104,37. O preço sobre o valor patrimonial dele, 0,89, ele tá com um desconto. Para quem não sabe o que é o preço sobre o valor patrimonial, ele vale, vamos supor que ele vale R$ 100 reais e você está comprando ele aqui por R$ 89 reais. Só um exemplo. Então ele tá com um desconto bem legal na sua cota. XPML11 nos últimos 12 meses pagou 10,54% de dividend yield. E aqui embaixo mostra o número de cotistas do XPMOLs e tem 588 mil investidores investindo nesse fundo imobiliário. A vacância dele, que é a vacância, é o quanto que tem de imóveis ali, de lojas desalugadas. Então a vacância dele tá baixa, tá 4,20 ali, tá na média, tá tranquilo, ainda não é um desespero, então ele continua pagando os seus dividendos, está com uma vacância aí relativamente baixa, né, comparado ao fundo, então tá tranquilo por enquanto. O valor patrimonial dele, quanto ele tem de patrimônio, é de 6,66 bilhões de reais. E o último rendimento pago pelo XPMOLs, você paga R$ 104 reais e ganha 92 centavos de dividendos. Aí aqui para vocês entenderem quanto que ele tá barato, uma cota do valor dele, justo mesmo, é R$ 117 reais e você tá comprando de R$ 104 reais hoje, né? Comparação do XPML com outros índices, CDI, FIX e Bovespa.
XPMOL nos últimos 2 anos ganhou do CDI, que o CDI é a renda fixa, 28,37% mesmo com essa oscilação. Nos últimos 5 anos, deu um pau no CDI, basicamente, né? Pau ali no CDI. Nos últimos 10 anos, ele ficou quase igual ao CDI. E mais uma vez falando dos dividendos do XPMOLs. Como vocês podem ver, o DI médio dele nos últimos 5 anos, 9,04%. Então é um dividend yield aí médio anualmente de 9,04%, pagando sempre recorrentemente ali, né? Pagando sempre. Então os dividendos do XPMOLs ali é na casa de 0,92, 0,80. Mas agora vamos ver a lista de imóveis, para ver se vocês conhecem alguns shoppings aí que estão dentro do XPMOLs. Eu vou abrir aqui o relatório dele, que esse relatório ele é bem importante para quem quer investir, porque nesse relatório que eles soltam, tem tudo que eles estão fazendo. Se eles estão comprando algum shopping, se eles estão vendendo, né? Se eles estão mexendo com caixa, se eles estão fazendo algum ajuste. Tudo que acontece. E esse aqui é o relatório gerencial do XPMOLs, do XPML11. Catarina Fashion Outlet, Tietê Plaza Shopping, Shopping da Bahia, Shopping da cidade de São Paulo. São vários shoppings. Esses aqui são alguns só. E a carteira de ativos do XPMOLs aqui, ele investe em 91,5% em imóveis, né? Porque ele é um fundo de tijolo, porém ele também tem alguns FIIs aqui, 3,9, 3,1 em caixa, né? Preparado ali para alguma aquisição, se tiver. E também tem uns CRIs aqui que são algumas dívidas atreladas ao mercado imobiliário. A maioria dos imóveis deles são na cidade de São Paulo, tem 11 imóveis, tem no Rio de Janeiro 4 imóveis, Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas e 1 no Rio Grande do Norte. Porém, a maioria deles são em São Paulo. E agora eu vou te falar o segundo fundo imobiliário que me ajudou a chegar nessa meta aí de hoje em dia receber quase R$ 800 somente dos dividendos dos fundos imobiliários. E o segundo fundo imobiliário é o ALZR11, que também me ajudou a chegar aí nessa meta de pagar o meu financiamento somente com fundos imobiliários. É um fundo imobiliário de tijolo, é o segundo fundo imobiliário que eu tô falando de tijolo. Então ele tende a pagar um pouco menos do que o último fundo imobiliário que eu vou mostrar para vocês, que é o fundo de papel. O LZR11 ele investe também em alguns imóveis, principalmente ali galpões logísticos. Vou já mostrar para vocês. Uma cota do ALZR11 hoje está R$ 97,52. Nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 9,47%. PVP 0,94. Também é um fundo imobiliário que está descontado em relação ao valor da sua cota. Como vocês podem ver aqui, uma cota justa do LZR11 é R$ 104. O valor dele atualmente aqui R$ 97. O último rendimento pago pelo LZR11 foi 0,82 centavos. Você investia lá os R$ 97 e ganhava 82 centavos, e ganha 82 centavos. A vacância dele é zero. O LZR11 ele é muito bom por conta disso. A vacância dele, ela tá sempre ali perto de zero. Se ela não tiver em zero, ela tá perto. E ele também tem inquilinos excelentes aí que cumprem, né, com os pagamentos, que eu vou já mostrar. O valor patrimonial dele ele é menor do que o XPML11, ele tem 1,27 bilhão de valor patrimonial, 152 mil cotistas, também é pequeno em relação ao XPML11, porém é um fundo híbrido, como eu falei, vários setores ele investe. E aí o dividend yield ali médio do ALZR11 nos últimos 5 anos é mais de 10%. Como vocês estão vendo aqui no gráfico, ele vem sempre, a cada mês ali, se você parar para ver, ele vem aumentando seus dividendos, né? O DI atual dele, 9,47 nos últimos 12 meses, referente aos últimos 12 meses. A lista de imóveis dele também, a maioria é em São Paulo, tendo 18 imóveis em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 1 no Rio Grande do Sul. Agora vamos aqui no relatório gerencial dele rapidinho, como vocês estão vendo, ó, aluguéis por empreendimento, ocupação do fundo, aluguéis por localização dos imóveis. E aqui por classe dos imóveis, como eu falei, ele não só investe em galpões logísticos, ele investe em diversas coisas, ó, edifícios comerciais, galpões logísticos secos, renda urbana, data center, galpões logísticos refrigerados, e ele tem ótimos inquilinos, então ele está bem diversificado ali e também na grande São Paulo, né, no estado de São Paulo é onde está a maior concentração dos seus imóveis. E aqui alguns inquilinos, como vocês podem ver, ó, tem alguns famosos aqui, Balduco, a Oba Hortifruti, Sky, Decathlon, que é bem famoso também, Mercado Livre, que é muito famoso, tem a própria Globo, né? Então ele tem alguns imóveis, alguns inquilinos que podem sim ser bem confiáveis. E aqui pelo relatório do ALZR11, ó, a gente consegue ver os imóveis, qual o valor do aluguel, qual o valor do contrato ali, a ocupação do imóvel, vencimento, tudo. Olha aqui, ó, valor do aluguel vigente 594 mil, vencimento julho de 2026, né, só ano que vem, índice do reajuste IPCA, depósito de calção. Então aqui mostra no relatório gerencial os imóveis e quanto que eles pagam de aluguel,
como que tá ali o funcionamento desses imóveis, né? Então a gente consegue analisar tudo por meio desses relatórios que eles colocam. E como eu falei, o LZR11 ele é também um fundo imobiliário excelente, mas aí fica a seu critério se você quer estudar ele ou não. E agora vamos para o último fundo imobiliário, que é o KNCR11, um fundo imobiliário de papel. Como eu falei no começo do vídeo, existe o de tijolo e o de papel. O de papel, por ele ser um pouco mais arriscado, né, ele paga um pouco mais. O KNCR11 ele é administrado pela Kinea, que é uma empresa aí do Banco Itaú, como se fosse aí administrado pelo Itaú, por exemplo. Hoje ele está R$ 104,62 um fundo imobiliário, o KNCR11. Nos últimos 12 meses, 11,54% de dividend yield. E ele está um pouco acima do seu preço justo, 1,02. Mas por que que ele está um pouco caro? O KNCR11, para você ter noção, nesse cenário econômico que a gente está, ele foi o fundo que menos desceu, que menos desvalorizou o valor da sua cota. Por quê? Porque ele é atrelado ao CDI e mais 2%. Então hoje a taxa Selic está 14,25%, o CDI ele rende 14,15%, né? Ele rende 0,10 a menos aí que a taxa Selic. Então o KNCR11 ele paga 14,15 ao ano, mais 2%. Eu vou já mostrar isso para vocês no relatório gerencial. É por isso que ele não sofreu tanto, porque ele é um fundo imobiliário de papel, onde as dívidas são atreladas, né, ao mercado imobiliário, e essas dívidas elas são atreladas aí ao CDI mais 2%. É como se fosse um fundo imobiliário aí de renda fixa, por exemplo. Só que esses 14,15 mais os 2% são isentos de imposto de renda. Então é por isso que ele não sofreu muita oscilação aí nesse cenário que a gente está atualmente. E olha só, atualmente ele tem 388 mil cotistas, o valor patrimonial dele é de 7,78 bilhões de reais, o valor justo dele, né, da cota é R$ 101 reais, e o último rendimento pago por ele R$ 1,04. E aqui a comparação dele com outros índices, né? Ele ganhou do CDI 36,37% nos últimos 5 anos, 81% acima do CDI. Nos últimos 10 anos, ele ficou 114%. Ele perdeu para o CDI nos últimos 10 anos. É muito tempo para ter uma comparação, né? O dividend yield médio dele nos últimos 5 anos, 11,82%, isentos de imposto de renda mais uma vez, tá? E o DI atual dele, 11,54%, referente aos últimos 12 meses. Pagando recorrentemente ali há muito tempo, né? Olha aí como vocês podem ver, nos últimos 5 anos ele vem pagando e vem aumentando seus dividendos. No máximo, desde quando ele começou, ó, ele foi, ele deu uma quedinha aqui na pandemia e depois subiu de novo os seus dividendos, então ele paga aí recorrentemente. E aqui no relatório gerencial dele fala, né, que ele rende CDI mais 2,25% ao ano. Só que ele também tem a taxa de administração dele ali, né? E aqui é a alocação dele, né? O resumo da carteira do KNCR11. 53% escritório, shopping 19,9%, 9,2% em residencial, Selic ali 1,1%, IPCA 0,3% e o CDI 98%, né, a indexação desse fundo. Como eu falei, é um fundo imobiliário de papel, então isso aqui, escritório, shopping, residencial, são dívidas atreladas ao mercado imobiliário, ali de escritório, de shopping, entre outros. E como vocês viram lá, ele sempre pagou ali acima de 10%, né, pelo menos nos últimos 5 anos, que é a média. Dele ele pagou 11,82%. É um fundo imobiliário que está na minha carteira aí já tem, desde quando eu comecei a investir, né, em janeiro de 2023, em fundos imobiliários. Eu já investi em outras coisas, né? Aí eu comecei a estudar fundos imobiliários e coloquei na carteira. Então, KNCR11, a LZR e o XPML11, eles estão na carteira aí desde quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, e eu não pretendo tirar por enquanto, porque eu estudo eles, né, todos os meses. A gente tem que ver os relatórios, a gente tem que ver como é que ele tá funcionando, né, pra gente não dar um vacilo aí e desvalorizar muito, né, cair os fundamentos dos fundos imobiliários. Então, a gente sempre tem que estar olhando como que eles estão funcionando. Enfim, pessoal, esses são um dos 8 fundos imobiliários, né? Os 3 aí que eu separei para mostrar para vocês, que na minha visão, assim, eu acho que eles estão em oportunidade. Não é uma recomendação de investimentos para vocês, mas para mim eles estão em oportunidade, né? Que eu acho que eles valem realmente a pena você parar e dar uma estudada. Eu gosto deles bastante. Então esses fundos imobiliários aqui, eles me ajudaram, né, a bater as minhas metas aí de dividendos, a gerar mais fluxo de caixa para minha carteira. São fundos imobiliários que eu particularmente gosto deles. E se tem uma coisa que eu aprendi é que dinheiro trabalha bem melhor aí do que muita gente. Você às vezes gasta com alguma besteira, você às vezes, o valor de uma cota, R$ 100, tem fundo imobiliário de R$ 10, às vezes a gente gasta com alguma besteira realmente, e a gente pode pegar esse dinheiro, investir e esse dinheiro trabalhar ali pra
pra gente voltar mais dinheiro. É lógico, no começo é pouco, mas aí a gente vai crescendo aos poucos, né? Vai criando a escadia. Então é bem melhor do que você gastar com alguma besteira, você pegar esse dinheiro e investir e ir gerando o efeito bola de neve. Como eu falei para vocês, eu ainda não uso esses dividendos que caem dos fundos imobiliários, ações, ETFs internacionais também que eu tenho. Eu não uso esses dividendos, eu uso eles apenas para reinvestir ali todos os meses. Então caiu, eu vou comprar mais cotas para ir gerando o efeito bola de neve. E realmente eu ver ali a diferença, né? Que eu comecei com R$2,35 e hoje eu recebo quase R$800 só de dividendos dos fundos imobiliários. É um dinheiro que eu posso estar dormindo, que eu posso estar viajando, eu posso estar fazendo qualquer coisa, ele vai estar caindo ali na conta, independente do que eu esteja fazendo. Então eu acho bem melhor do que eu somente deixar ou pegar esse dinheiro, gastar com besteira, deixar ele investido e me faltar dinheiro todos os meses. Mas aí agora eu quero saber de vocês. Me contem nos comentários se você já investe em fundos imobiliários, se você tem algum desses três aqui que eu mostrei e se você pretende começar, né, a investir em fundos imobiliários. Se você tá querendo estudar aí, deixa aí nos comentários. E você que já investe, deixa aí nos comentários também quanto que você já ganha de dividendos, pra gente estar inspirando outras pessoas, pra eles também começar a estudar aí e ver e sair dessa corrida dos ratos e ver que investir vale muito a pena. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí, que para você pode não custar nada, mas para mim faz total diferença. Se inscreve aí no canal também, ativa o sininho que toda semana a gente está postando conteúdo aqui que agrega na sua vida. Eu tento trazer ao máximo que os conteúdos que vão agregar na sua vida, que vão mudar, tentar mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro e fazer você com certeza prosperar. Então muito obrigado a você que viu o vídeo aqui até o final e eu te vejo no próximo vídeo.